o que que é, né? Por que que o ambiente ele pode influenciar no nosso estresse? William, é assim, ó, de maneira geral, o ambiente tem forte influência sobre a nossa cognição, sobre a forma com que a gente vê o mundo, não é verdade? Então, Sim. por exemplo, se eu acordo como hoje, numa manhã de domingo, tá tudo tranquilo, tal, então existe uma tendência a que eu fique também tranquilo, que eu fique de boa, como diz a galera, né? E que, por exemplo, os hormônios que controlam o meu meio interno estejam todos eles relacionados a esse bem-estar, essa sensação de tranquilidade que o meu cérebro entende que está rolando à minha volta. Agora, se eu estiver inserido num ambiente que me tira, né, da minha zona de conforto, que, vamos lá, que eu tenha que enfrentar algo que, por exemplo, eu desconheço e tal, esse cérebro, quando ele entende que isso é um pouco adverso, que isso é um pouco, assim, estressante, aí entra o termo um pouco estressante, que é o que o pessoal usa, ou seja, que me dá um pouco de medo, que se eu pudesse eu fugiria, então eu estou entrando numa situação de estresse. Então o ambiente tem forte impacto sobre a cognição. E a cognição gera como resultado essa percepção de mundo, e a percepção do mundo regula o meu meio interno. Então, se a percepção que eu tenho do mundo é de boa, meu corpo está de boa. Se a percepção que eu tenho do mundo naquele momento é de que eu estou enfrentando algo que pode me ferir, algo que pode me machucar, algo que pode me trazer algum tipo de resposta negativa, então meu corpo responde igual. Entende? Por isso que o ambiente influencia no que diz respeito a essa condição de estresse. Não, muito legal, professor. Eu até já esqueci do pessoal aqui, né, para se inscrever no canal, né, e compartilhar a nossa live também. Mas pensando aqui, professor, então a gente pode concluir, vamos lá, que antigamente, né, os nossos criadores, vamos dizer assim, né, quando começou a espécie humana, eles eram mais estressados do que a gente, porque eles tinham aquela luta contra os animais, né, eles dormiam menos, eles ficavam mais tempo em alerta, automaticamente será que eles eram mais estressados do que nós? William, assim, ó, o estresse ele é fisiológico, ele é normal. Tá. Então, o estresse é bom. O problema é que todos nós, ó, Estresse é bom. é bom, o estresse é bom. Por exemplo, você tem noção, um pouquinho de o estresse não te gera um pouquinho de ansiedade? Ah, eu não sei, eu sou todo ansioso. Então, mas isso é bom para você começar algo novo, para você prestar atenção na aula, para você começar, né? Você está com um projeto novo agora, na verdade, o Vida de Estudante, Vida de Imigrante. Então, Sim. essas coisas exigem de você um estado maior de atenção, de alerta. Adivinha quem coloca você nessa situação? Eu mesmo? É o estresse. Ah, tá. Essa resposta ao estresse ocorre em decorrência dessa situação. Por exemplo, você estava falando antes aqui para nós aqui, pô, professor, é difícil, meu caramba, tem um monte de coisa para fazer, tal, então, mas isso, quem te impulsiona, vamos dizer assim, é essa condição gerada pelo seu cognitivo, de dizer o seguinte, eu tenho que entregar, eu tenho que terminar, eu tenho um compromisso, isso gera um estresse. Então, esse estresse, se você controlar, ele é de boa. O problema é quando você começa a ultrapassar a linha do de boa. Ou seja, o estresse para você de base é aqui. Se você ultrapassar essa linha, ele é patológico. Se você continuar por aqui, ó, ou então até chegando aqui na mesma linha do de base, tudo bem, isso não vai te fazer mal. O problema é quando ele ultrapassa a linha de base, entendeu? Uhum. Então, até aqui é normal. Ultrapassou, agora você vai ficar doente. Se continuar muito tempo aqui, ó, em cima, você vai ficar doente. Então, os nossos, vamos dizer assim, aqueles que viveram antes de nós, né, há 10 mil, 15 mil anos atrás, o que acontece? Eles não tinham um ambiente tão controlado como a gente tem agora. Sim. Pensa comigo. Aqui em Joinville hoje está calor. Uhum. Quando está calor, o que eu faço? Eu ligo o ar-condicionado, eu ligo o ventiladorzinho, controlo o meu ambiente, acabou. Agora imagina se você estivesse passando calor, suando, tendo que trabalhar, fazer as coisas. Você ia ficar o quê? A situação não é desconfortável? Sim. Isso ia gerar estresse. Então, quanto menos você controla o seu ambiente, mais você vai ter estresse. Entendi. Então, a gente pode concluir que quanto menos poder a gente tem sobre uma determinada situação, mais estressado a gente fica. Exatamente. Por isso que existem técnicas que podem fazer com que você
reduza o nível de estresse. Porque E... tem coisa... pois é, que você vai falar. Uma delas é a meditação. A outra é o seguinte, tem que pensar. Eu tenho um problema, no seu caso você tem. Você tem um projeto que você tem que entregar. Então então você tem um problema. Tem solução? Tem. Se tem solução, por que você vai se estressar? Você só tem que trabalhar para poder cumprir. Verdade. Só que você tem que trabalhar, aí é inegável. Então você vai ter que gerar condições para isso. Mas, a princípio, o seu problema tem solução. Agora, pensa comigo. Se o seu problema não tem solução, adianta você se estressar? Não. Eu tenho até uma frase para isso, professor. É 2 trabalhos. Você se estressar e desestressar depois. Você fica estressado porque você tem que desestressar. Então, a questão é bem essa. Quanto menos você controla o seu ambiente, mais estresse você gera. Quanto mais controle você tem sobre o ambiente, menos estresse você gera. Então, a questão é, nossos antepassados tinham pouco controle sobre a situação à sua volta. Como você falou, para comer ele não tinha uma geladeira. Porque hoje em dia você vai na geladeira, tem tudo lá. Meu Deus, acho que uma das melhores visões da casa é a visão da geladeira. Sabe, a geladeira tem lá uma coisa. Estou com fome, eu vou ali, como você anda 10 passos para ir atrás do alimento. Antes o cara tinha que correr, sei lá quantos passos, milhares de passos para poder conseguir o alimento. Controlar o ambiente, não havia nenhum controle sobre isso. Até achar uma roupa boa, né, para poder colocar e controlar melhor a temperatura, não é verdade? Se tivesse frio. E outras situações do dia a dia, você estava sempre em perigo. Situações que nos colocam em perigo, William, sempre vão gerar estresse. Agora, o que é perigo para você pode não ser perigo para mim. Concordo. Tu entende? Agora, pensa comigo. Se isso é verdadeiro, enfrentar situações que te tiram da zona de conforto e que, portanto, te colocam em estresse, é importantíssimo para você crescer como pessoa. Por que tem situações que às vezes você olha assim, ó, o cara tá se matando de medo lá atrás, tá todo estressado, você olha e fala assim, cara, calma. Aí vem uma pessoa com experiência e diz, calma, eu já passei por isso. É rápido, vai ser tranquilo, tal. Então, o que eu digo sempre para as pessoas, para os nossos alunos, por exemplo, é que se você tiver uma situação que você precisa enfrentar, enfrenta, não tem medo. Entende? Porque isso só vai fazer você crescer. Se tem coisa que faz a gente crescer, cara, é enfrentar situações difíceis. Que a situação difícil nada mais é que o estresse. Agora você pensa, se não for uma situação que vai fazer você, sei lá, uma situação de morte, você vai ter que enfrentar um animal que vai poder te comer, entende? Você vai ter que fazer uma coisa que você põe realmente a sua vida em risco. Mas a maioria das pessoas se sentem estressadas por condições que não levam ela à morte, que não colocam ela em situação de risco de vida. Pode ver. Tem pessoas que se estressam, olha só o que você falou agora. Eu tenho que terminar meu trabalho. Eu tenho que terminar, tenho que entregar. Mas isso vai matar você? Não. Não. Então, quer dizer, por que a pessoa se estressa a ponto de ficar doente? O que eu estou querendo dizer? Olha só. O estresse tem fases. O estresse tem o estresse agudo. Agudo. Aquele estresse que, tipo, você está no trânsito, o cara te fecha e você que xinga, tal, ali, e já passou. Esse é o estresse agudo. A gente diz, né? Estresse, assim, esse é rápido, estresse rápido. Depois tem o estresse, a gente pode dizer, subagudo, tá? Aquele estresse que pode durar um pouquinho mais, que ele não durou só alguns segundos, ele pode durar alguns minutos, até, de repente, uma ou outra hora. E tem o estresse crônico, que você vive dias, meses, entende? Esse estresse crônico é o que te adoece. Esse é o que faz mal para você. Porque o estresse agudo não é ruim. Pensa o seguinte, você está andando na rua, o cara chega para você, aí, ó, um cachorro te avança, ou um cara quer te roubar. Aí, quem você acha que deve correr mais em situação geral? O cara que está sendo assaltado ou o assaltante? Quem você acha que vai ter mais, assim, desespero para correr mais? Mais energia? Quem está sendo assaltado, né? Pois é. Então, esse é o estresse que te ajuda. Entendi. Você sabia que o estresse é que um dos hormônios do estresse, que é o cortisol, é que faz você acordar de manhã cedo.
Porque ele reflete na luz? Não, esse é outro. Esse é melatonina, né? O que eu estou falando é o cortisol. De manhã cedo, quando a gente tem um pico de cortisol, você começa a ter aquela animação para agora. Agora eu vou lá, aquela parada toda, agora eu vou começar a trabalhar. Então, isso é porque você tem um pico de cortisol. E esse cortisol é um dos hormônios do estresse. Entendeu? Agora, quando você está acordando de manhã, quando você está de boa, ele está dentro dos níveis basais. Mas quando você começa a se estressar, porque tem que apresentar um trabalho 2 dias antes, 3 dias antes... Fazer uma prova. Isso, esse cortisol ele vai saindo de base e começa a aumentar. Aí você está ficando horas estressado, preocupado, parece que sua vida vai acabar por causa desse trabalho. Então, ultrapassou a linha de base, começa a subir mais, começa a subir mais. Aí, nesse nível, ele começa a ser patológico.